Mas Jesus nos libertou. Como falava o nosso pastor Paulo Jair, como você cantou, talvez nem era para nós estar aqui, mas Deus, na sua bondade e misericórdia, foi lá no monturo, nos arrancou num charco de lodo que nós não conseguíamos sair sozinhos. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que está aqui hoje, aquele que te trouxe aqui hoje, você visitante, aleluia, o desejo de Deus quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e venha a ser salvo através do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Dentro desse tema, irmãos, ei que Deus faz nova todas as coisas. Eu quero trazer uma palavra aqui nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao meu espírito 21 anos, irmãos, e nós estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quem crê assim? Vai dando glória a Deus, você não está impedido. Eu quero que aqueles que têm a sua Bíblia, vamos ler a Bíblia de Deus. Quem sabe qual é a missão da igreja? A igreja tem uma missão. E quem é a igreja? Aponte o dedinho para ti e diz assim: eu sou a igreja. Eu sou a igreja de Jesus. A igreja não é concreto, porque a Bíblia diz que Deus que fez tudo, Ele não habita em templo feito pela mão do homem, mas Ele habita naquilo que Ele criou. E Deus, Ele pegou o homem lá no princípio do pó da terra, algo insignificante, que o pó para nada serve a não ser para fazer sujeira. Mas Deus pegou o homem do pó da terra e soprou no homem o fôlego de vida e disse: vocês são a igreja. Aleluia! Lá no livro de Mateus, meus irmãos, verso 16, versículo 18. 18, Mateus 16, 18. Capítulo 16, versículo 18. Glória a Jesus. Irmão, pode ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos desfolhar bastante a Bíblia, irmãos. Talvez não seja um culto pentecostal, mas nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos aprender um pouco sobre a igreja de Jesus. Aqui a palavra de Deus nos relata assim, Mateus capítulo 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, uma conversa entre duas pessoas. Estava ali Jesus e Pedro, estavam dialogando, e Jesus olhou para Pedro e disse: tu é Pedro, tu é uma pedra, mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você, nós somos a igreja de Jesus, a igreja que tem uma missão na terra. Qual é a missão da igreja na terra? Mateus capítulo 5, aleluia, verso 14, a Bíblia diz que a igreja, os discípulos foram chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Esta é a missão minha e de você que está aqui hoje, ser luz do mundo e sal da terra. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Jesus falou para o homem Pedro, dizendo: Pedro, tu és uma pedra, mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E eu quero falar hoje sobre alguns princípios que a igreja tem que ter. Aonde nós chegar, ali chegou a luz. Aonde você chegar, ali chegou o sal. Sal tem que salgar, a luz tem que brilhar. É assim que Jesus chamou a sua igreja. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus.
Vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4. Glória ao nome de Jesus. Verso 12 em diante, nos fala assim, ó: ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler e exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Preserva estas coisas, porque fazendo assim, isto te salvará tanto a ti, quanto aos que te ouvem. Nós vemos aqui um princípio da palavra de Deus, o apóstolo Paulo dando um ensinamento para o seu filho Timóteo, a respeito de ele. Talvez Timóteo era um homem jovem, chamado para uma grande obra, e aqui no 12 ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Nós sabemos, meus irmãos, que a palavra de Deus fala lá no livro de Salmo 127, verso 4, que os filhos são uma flecha na aljava do guerreiro. E Paulo tinha Timóteo como seu filho na fé. E o que se faz com uma flecha? Uma flecha, ela é pegada na aljava. O que é aljava? A aljava é uma bolsa que se colocava as flechas do guerreiro. E então ele pegava aquela flecha, colocava no seu arco e ele lançava a flecha. Paulo estava ensinando Timóteo, dizendo: Timóteo, tu é uma flecha. E quem vai mais longe? É a flecha ou é o que atira a flecha? Filhos são como uma flecha na aljava do guerreiro. E Paulo estava ensinando Timóteo a ter um cuidado de ser o exemplo dos fiéis. No trato, na pureza, no amor. Paulo estava ensinando Timóteo, que era um jovem, a dar continuidade naquilo que Paulo tinha aprendido e estava passando para o seu filho Timóteo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo. Fazendo isso, salvará tanto a ti, quanto àqueles que te ouvem. A igreja foi chamada para ser luz do mundo e sal da terra. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz, meus amados, que, vamos ler lá em 2 Timóteo, um pouquinho à frente, glória ao nome de Jesus. Capítulo 3, verso 10. 2 Timóteo capítulo 3, verso 10 nos fala assim: ó, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intensa fé, longanimidade, amor e paciência. Aleluia. Paulo estava ensinando Timóteo a dizer: olha, persevera na doutrina,
na fé que tu tem aprendido. Louvado seja o nome de Jesus. Todos nós, irmãos, estamos aqui porque o Senhor tem chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Louvado seja o nome de Jesus. E Paulo estava ensinando um princípio para o seu filho Timóteo ser exemplo. Primeiro tópico que eu quero estar falando é o princípio do exemplo. É isso que Paulo estava chamando o seu filho Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. Vamos para o segundo tópico. Qual é o segundo tópico? O tópico da humildade. Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14. É o que nós estávamos lendo ali. Vamos ler a palavra de Deus. Para que Jesus chamou a igreja? 5, 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que ele salgará? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se acende. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no veladouro, e dá a luz a que estão na casa. Aleluia! Então essa é a missão da igreja, ser luz do mundo e sal da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Atos capítulo 20, verso 19. Aleluia! Atos capítulo 20, verso 19. Aleluia! Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentação, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Aleluia! Como nada que é útil se deixe de vos anunciar, e ensina publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos, e conserva a Deus a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revele, dizendo que me espera prisões e tribulação. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo aqui está dando para o seu filho Timóteo um princípio da humildade, servindo ao Senhor com toda humildade. Aleluia! Paulo continua ensinando a sua flecha a ir em uma direção que todos nós queremos chegar. Todos nós cantamos: irei para uma linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar.
Do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ver. Todos nós esperamos esse dia. Todos nós queremos chegar lá. A criança vai estar cantando, os anciões vão estar cantando, todos vão estar cantando junto num coral celestial. Aleluia! E o apóstolo Paulo lhe diz: olha, não tenho mais a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que eu ganhei do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje está a cargo esse culto de aniversário de 21 anos da área São Borja, ao departamento dos cavalheiros. Eu não esperava isso. Nós estamos ali trabalhando nesse trabalho do departamento de cavalheiros, na área da Bom Jesus ali, e nós temos lutado, perseverado. A nossa conversão foi algo que aconteceu dentro do sistema carcerário. Jesus, por bondade e misericórdia, nos alcançou dentro daquele lugar. Uma pessoa que estava condenada há 35 anos para ficar lá dentro daquele lugar, Jesus me arrancou em 5 anos de lá. Um dia que eu resolvi dizer: Senhor, a minha vida é tua, eu sou teu servo agora, Jesus. O juiz que está lá sentado numa cadeira, estudou numa faculdade, aleluia, para julgar as situações. Ele disse: tu tem que ficar, aleluia, dentro desse lugar até 2017. Eu fui para lá em 2007 para 2008, aleluia, condenado a 35 anos. E agora, como eu saio de dentro desse lugar, e a tribulação veio, a luta veio, eu não conhecia Jesus, a minha ignorância me colocou lá dentro. A Bíblia diz uma coisa: não faz, se você fizer, você vai a julgamento. E eu, na minha ignorância, o que é ignorância? É falta de conhecimento. Quando tu não conhece a palavra, aleluia, eu era um ignorante, eu não conhecia, e então eu pratiquei, e as minhas atitudes me colocaram dentro daquele lugar. Mas tudo estava no controle de Deus. A Bíblia diz: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus é o nosso advogado. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E dentro daquele lugar, meus irmãos, eu fui para um lugar que muitos conhecem, lá na Peja, Quarta do B. Não sei se tem algum missionário que já entrou dentro daquele lugar. Talvez você conhece porque passou por lá também. Cheguei naquele lugar dizendo: eu vou ficar aqui um pouquinho, depois eu vou embora. Como muitos chegam na igreja, talvez você chegou aqui hoje, eu vou lá ver o que aqueles crentes loucos têm para falar. Foi Jesus que te trouxe aqui. Eu cheguei naquele lugar com um pensamento, e dentro daquele lugar tinha regra, tinha que obedecer. Na igreja também tem regra, tem obediência. Sem obediência nós não chegamos a lugar nenhum. Eu cheguei lá, me explicaram como é que funcionava, eu aceitei tudo. Glória a Deus. Vou ficar um pouquinho, depois eu vou embora daqui. Era o meu pensamento. Mas lá tinha que ler a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia. Mas lá dentro tinha uma hora de leitura. Tu tinha que ler a Bíblia 1 hora se tu quisesse ficar naquele lugar. E eu comecei a ler a Bíblia. Aleluia. Cheguei com uma visão dizendo: não posso sofrer, se Deus é Pai, eu não posso sofrer. Mas Deus começou a mudar a minha visão, quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Tomar a cruz é deixar Jesus ir na frente e tu ir atrás dele, olhando para quem Jesus foi, andar como Jesus andou, tendo a mente de Cristo. Jesus vai andando e nós vamos olhando para Ele, e quanto mais nós andamos com Ele, mais parecido com Jesus nós vamos ficando.
Aleluia. A Quarta do Bem, meus irmãos, é uma igreja do Ministério Restauração lá dentro, aonde tem aproximadamente 280 a 300 homens servindo a Deus. É uma igreja dentro do sistema carcerário. No momento que tu entra lá dentro, a cadeia some daquele lugar. É só glória de Deus, é bênção de Deus. Você dá um glória aqui no púlpito, lá embaixo os irmãos se movem, aleluia. É onde Deus opera dentro daquele lugar. Lá não tem telefone, não tem TV, não tem droga, não tem nada. É só Jeremias 33. Quer falar com alguém? Dobra o joelho e fala com Jesus, que Jesus vai lá na rua falar com eles. Isso aconteceu comigo. Jesus me arrebatou de dentro daquele lugar, me levou dentro da minha casa e me mostrou o que estava acontecendo, porque eu falei: Deus, se tu é Deus, me mostra o que está acontecendo, senão amanhã eu vou embora. Jesus me arrebatou em espírito e me levou dentro da minha casa e me mostrou, aleluia. É o mesmo Jesus que está aqui hoje. Pergunta para Jesus alguma coisa que tu queira saber. Deus gosta de responder pergunta. Deus gosta de responder questionamento. Quando nós perguntamos, Jesus responde. Mas se Ele não te responder agora, continua perguntando, continua buscando, que no tempo certo Ele vai te responder. Princípio da humildade, princípio do exemplo dos fiéis e princípio da humildade. E nós vamos já para o terceiro princípio. É o princípio para todos os cavaleiros. É o princípio da mansidão. Por eu ser uma pessoa que não obedecia a pai, não obedecia a mãe, as minhas atitudes me colocaram dentro daquele lugar. E por eu não ser uma pessoa mansa, muito mais. Então hoje a gente aprende com a palavra de Deus que há princípios para nós ser igreja de Jesus. Aquele que era brabo, não pode ser mais brabo, tem que ser manso. Porque Jesus é manso. E se Jesus vai na nossa frente, Ele é o nosso exemplo. Temos que olhar para Jesus. Aleluia. Aleluia. Veja o que fala a palavra de Deus, meus irmãos. Números capítulo 12. Lá no Antigo Testamento. Vamos falar de um homem que era irado. De um homem que não era manso. Mas Jesus fez ele manso. Números, capítulo 12, aleluia. Oh, aleluia. Números, capítulo 12, verso 2, aleluia. E disseram: porventura, falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que habitavam sobre a terra. Quem foi Moisés? Um homem que um dia cometeu um homicídio. E esse homem cometeu homicídio tentando defender o seu povo. Ele viu lá um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai lá e tenta apartar e acaba ferindo o povo egípcio para defender o hebreu, porque Moisés era hebreu. Na defesa, Moisés acaba cometendo um delito. E foi então para a sua casa no outro dia. Moisés sai de novo e vê lá dois irmãos brigando. Coisa feia, né? Dois irmãos. Estavam lá, dois hebreus brigando entre eles. Aleluia. E Moisés chega e: não faz isso.
Vocês são irmãos, para que brigar? Vocês têm que cuidar um dos outros. Cuidar um do outro. E ali eles olham para Moisés e dizem: quem te constituiu juiz sobre nós? Veio aqui também para matar nós também? E Moisés ouviu aquilo ali e disse: descobriram. E Moisés então foge pela sua vida. Moisés vai embora. Moisés vai embora. E a Bíblia diz que se demorou 40 anos para Deus então chamar Moisés. E esse mesmo povo que um dia disseram: quem foi que te constituiu juiz sobre nós? Esse mesmo povo tem que necessitar daquele homem chamado Moisés. Um homem que era irado, cometeu um homicídio, mas ele voltou transformado num homem manso e chamado por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz, meus amados, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, vamos ler e já vamos estar orando em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Êxodo capítulo 3, e nos fala assim, ó: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio da sarça, aleluia, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grandeza, essa grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse então, não te chegue para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Mas disse mais: eu sou o Senhor, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temia olhar para Deus. Aleluia. Nós vemos aqui, meus irmãos, a palavra de Deus nos relatando a respeito de um homem que era muito irado. E através dele cometer um delito para defender o seu povo, ele foi então para o deserto. E no deserto é a escola de Jesus. Quem não tem luta, quem não tem dificuldade, todos passam por dificuldade. Nós estamos aqui e muitas coisas nós deixamos lá, porque a nossa vontade é agradar o Senhor que nos chamou. Aleluia. E Moisés, meus irmãos, ele foi gerado, foi criado dentro de um lugar chamado casa de Faraó. Moisés aprendeu talvez nas melhores faculdades. E nós vemos, meus amados irmãos, aqui uma coisa que Deus, quando fala com Moisés, Deus falou com alguma coisa que Moisés compreendia, que uma pessoa, para chegar diante de uma autoridade, ela tinha que tirar a sandália dos seus pés, porque, aleluia, um dia nós éramos escravos, mas hoje nós somos livres, aleluia, e a sandália nos pés representa, aleluia, uma autoridade, aleluia, e Deus falou: Moisés, não te chegue para cá, tira a sandália dos teus pés. Deus estava dizendo: Moisés, se tu quer chegar a mim, tu tem que tirar a sandália, porque aqui, Senhor, é só eu sou o Senhor. Tu tem que ser servo, servo tem que tirar a sandália.
Por quê que os escravos tinham que andar de pé descalço? Aleluia, vamos pensar junto. No deserto, um sol escaldante, quem poderia ir mais longe? O seu senhor com sandália ou o escravo sem sandália? Aleluia. Um escravo sem sandália, se ele fosse andar no deserto, logo ele seria pego, porque o deserto ia queimar os seus pés, e o seu senhor, com a sua sandália, poderia ir atrás e buscar o seu servo, o seu escravo. Aleluia. Então nessa noite eu te convido, se a palavra de Deus falou contigo desses três princípios: o princípio do exemplo, o princípio da humildade e o princípio da mansidão. Lembre-se que Deus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja, e para nós chegarmos na presença de Jesus, temos que tirar a sandália dos nossos pés, nós temos que abrir mão do nosso pensamento, aleluia, e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Hoje nós estamos aqui, aleluia, por bondade e misericórdia do Senhor, mas eu te convido nesta noite, se você quer tirar a sandália dos teus pés, passa aqui na frente, nós vamos estar orando. Aleluia. Se você quer ser servo de Jesus, se você quer verdadeiramente dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor Jesus,